Meu filho tá dando muito trabalho, tá dando muito problema. Eu não sei mais o que fazer. Eu falo com ele todo dia, eu ensino, eu castigo, já bati nele, todo dia a mesma coisa e ele não me obedece. Pois é, se você está passando por esta fase, tá tendo esse tipo de problema dentro da sua família, este vídeo é para você. Se você conhece alguém que está tendo dificuldade na criação dos filhos, esse vídeo aqui também pode ser compartilhado por você com essa pessoa e eu tenho certeza que todos nós iremos fortalecer a nossa base nos 7 pilares da vida. Hoje é dia de falar do pilar da vida familiar, iremos falar dos filhos que estão dando trabalho. Eu te peço, como sempre, por favor aí, deixa o like neste vídeo, se inscreva aqui no canal dos 7 pilares da vida, deixe um comentário se você conhece alguém que está tendo dificuldade com os filhos e também a sua opinião. Você acha que filho às vezes é fase de dar trabalho, sim ou não? Ative as notificações, todos os dias temos um vídeo novo para que a gente possa aqui refletir. Cada dia falamos de um pilar aqui dos 7 pilares. Dito isso, eu quero dizer que se você está tendo trabalho com seu filho, isso é só uma fase, né? É uma fase, às vezes a fase é mais longa, mas fique tranquilo, porque você vai ser incentivado aqui a buscar melhora para que a gente possa criar melhor os nossos filhos. Dito isso, vamos compartilhar minha tela aqui. Falando aqui, ó, do seu filho está dando problema? Se esse for o caso, está no lugar certo para a gente refletir sobre tudo isso. Aqui, ó, desobediência, respostas ríspidas, a sensação constante de que você perdeu o controle da situação. Aí você vê aqui, na verdade, eu tentei deixar uma alusão da mãe triste, os brinquedos bagunçados. É claro que não é só sobre isso, né? Tem muitas famílias que estão com dificuldades muito maiores até mesmo, em relação à criação dos filhos, mas eu quero aqui te incentivar a buscar a melhora, né? Quero expor algumas coisas aqui que vai te fazer pensar. Então fica comigo até o final desse vídeo e eu tenho certeza que vai ser muito bom para você e também para sua família. Vamos lá, ó. O comportamento. Eu quero deixar muito claro, o comportamento, né? A desobediência, né? Parece que você perdeu o comando, que o seu filho não segue as suas instruções. Isso aqui é um sintoma visível, né? Eu preciso falar de forma separada. Tudo que ele está agindo, o comportamento do seu filho ou dos seus filhos é o sintoma visível. Entretanto, o nosso foco não é nunca no sintoma. O sintoma é só o alerta. O sintoma é só o termômetro do que vai nos trazer a ter uma urgência a tratar das situações. Em todos os pilares eu gosto muito de frisar isso. Agora aqui, ó, o ambiente, a causa raiz, a causa raiz oculta, né? Porque o ambiente, de fato, que é o problema. A gente precisa analisar um pouco mais a fundo essas questões, ó. O comportamento é apenas um reflexo. Antes de achar que o problema está na criança, entenda a realidade estrutural. Filhos problema, né? Filhos que estão dando trabalho, geralmente, são apenas um sintoma. Não é sobre culpa, é sobre assumir a responsabilidade da mudança. Ou seja, pessoal, nós temos que entender que quando o filho está dando problema, nós temos que compreender que isto, além de ser uma fase, é só um sinal, é só um resultado de algumas questões. E já quero revelar logo de cara que muitas das vezes não é só sobre a culpa do filho. E aqui não estamos procurando o culpado, e sim queremos achar uma forma de melhorar, de resolver, de desenvolver esta questão aí do relacionamento entre pais e filhos. Então, eu não estou querendo aqui apontar culpado, seja ele os filhos ou os pais. Entretanto, nós temos que entender que neste ciclo de relacionamento entre pais e filhos, tem uma pessoa que é responsável. Tem alguém que tem a responsabilidade de tomar as rédeas e fazer as coisas acontecerem. E este trabalho não é do filho,
e sim dos pais. Então, eu não posso direcionar o problema raiz aos filhos, e sim aos pais, porque os pais são os responsáveis de conduzir a sua casa ou os seus filhos. Então, eu não posso aqui querer dar conselhos somente aos filhos. Sim, cabe aos filhos em um momento eu abordar este vídeo. Entretanto, quando se fala de relacionamento de pai e filho, a responsabilidade maior são das autoridades maiores, que são os pais. Então, dito isso, eu quero chamar a sua atenção que você precisa tomar as rédeas. Você precisa, de alguma forma, tratar esse sentimento de falta de comando. E aqui eu já quero dizer, reação da criança. Está aqui no centro, certo? A criança está apenas reagindo ao ambiente em que está inserida. Nenhuma criança nasce dando problema, não é assim? Quando nasce aquela criança bonitinha, ai que bebezinho lindo, ela não nasce dando problema. Entretanto, nós podemos abrir algumas brechas. E eu quero apontar estes problemas para que, se você cometer um destes problemas, você possa reverter essa situação e melhorar. Em primeiro lugar, nós temos aqui um vazio de presença. Inclusive, eu já falei aqui sobre a família desconectada, a família que está presente fisicamente, mas ausente emocionalmente, tá entendendo? E tem as famílias que nem presença emocional nem física. A pessoa nunca está perto da família. Enfim, se quiser, eu vou até deixar esse vídeo aqui no final aqui, para você estar conferindo famílias desconectadas. Olha aqui, pessoal, vazio de presença, ausência de atenção verdadeira e conexão diária. Quando você tem uma ausência, isso aqui pode gerar alguns bloqueios, né? E aí, eu preciso destacar isso para vocês, que às vezes a criança, ela quer chamar atenção. Ela quer a atenção para ela. E se precisar dar trabalho para ela ter a atenção, nem que seja uma atenção para você brigar com ela, inconscientemente ela vai repetir esse padrão. Então a criança que não tem atenção dos pais é uma criança que vai arrumar um meio, consciente ou inconsciente, de ter a atenção dos pais. Então, às vezes, é uma resposta automática da criança, né? Então, quando tem uma ausência de atenção verdadeira e conexão diária, a criança, às vezes, ela sente esse vazio da presença e ela dá um jeito de chamar a sua atenção. Outro problema aqui é a bússola quebrada, um ambiente sem direção, né? Sem direção clara ou valores definidos. É um ambiente que realmente você não sabe para onde está indo. É um ambiente que realmente não se sabe claramente o posicionamento e a responsabilidade de cada um. Então isso também é um problema. Extremos tóxicos. Oscilação entre permissividade excessiva e rigidez punitiva. É um problema. Aonde você, às vezes, permite, dá muita liberdade e, de repente, também, juntamente, ou você está em um dos dois extremos, você é muito rígido, excessivamente. Entendeu? Então, está sempre punindo, está sempre brigando, está sempre cobrando. Criança, como todos nós, reagimos a estímulos. E às vezes, a criança ela tem tanta punição que ela já nem liga mais. Inclusive, eu conheço aí na época era uma adolescente da minha idade, no caso hoje, que ela falava pra gente: eu sei que eu vou apanhar, então é por isso que eu apronto. Eu sei que eu vou apanhar, tá tudo certo. Ela ficou tão calejada, ela apanhou tanto, que ela nem ligava mais. Acredito que ela criou uma grande intolerância à dor, né? Ou tolerância à dor, na verdade. Ela apanhava e não estava nem aí. Então isso é um problema também. Os pais precisam prestar atenção nisso. E aqui, limites ausentes. Falta de clareza sobre até onde a criança pode ir. E isso também é um problema. Às vezes você vai punir a criança, você vai brigar com ela, mas você não explicou detalhadamente, você pode isso, não pode aquilo, né? Se você fizer assim,
você vai ter consequências, né? Então, uma coisa que eu uso para poder tratar o meu filho, às vezes eu vou lá, menino, você não pode fazer isso. Eu não gosto muito que ele corra em casa, né? Apartamento não é tão grande, não tem espaço para se correr. Inclusive, ele já se machucou. Eu falei, não corre, não corre. Ele acabou tropeçando, bateu a cabeça, cortou aqui. Levou um monte de ponto. Então, criança, a gente fala, não faça isso. Mas às vezes eu vou lá e... Senta aqui, filho. Ó, eu tô falando pra você não fazer isso, porque se você fizer isso, você pode se machucar. Eu tô aqui pra te ajudar. Eu falo muito isso pra ele. Eu chamo a atenção dele para o limite que eu estou colocando e eu explico o que é que eu tô querendo proteger ele. Filho, não corre na rua. Teve um dia que ele quase foi atropelado. Eu falei, é por isso que o papai já te avisou, já te explicou. Você não pode ficar correndo na rua. Ainda mais em lugares muito movimentados. Inclusive, ele quase foi atropelado 2 vezes. 2 vezes. Mesmo eu falando, poderia ter acontecido, mas graças a Deus não aconteceu nada. Mas eu chamo ele e eu explico. O papai não deixa você fazer isso. Porque se você fizer, pode acontecer isso ou aquilo. E eu estou vendo aqui, eu sou o seu pai, eu estou aqui para te orientar e para te ajudar. Então eu explico, eu coloco o limite e deixo claro o porquê do limite. Agora aqui, ó, o maior erro dos pais. Tentar corrigir a atitude sem corrigir a fundação. Você tenta corrigir o comportamento, mas não corrige a raiz do problema. Uma das coisas é isso que eu falei. Explicar o porquê. Tá entendendo? Ah, não, mas eu sou pai, ele é filho, ele tem que fazer. Beleza. Você tem autoridade para mandar, você tem autoridade para conduzir. Mas crianças, principalmente, é difícil, né? Nem todo mundo tem um QI de um soldado que segue comando e pronto. Nem todo mundo é assim, né? Então vamos lá, ó. Quando a gente foca no sintoma, que eu tô falando que a gente tenta corrigir a atitude, você foca no sintoma. Aí você gritar, brigar, punir, o comportamento isolado, né? É um problema. Você focar só nisso. A rotina, a forma de comunicação, o exemplo dentro de casa, tem que focar aqui, né? Que você precisa melhorar a comunicação, exemplo. Às vezes você não se liga nisso, né? Precisa também se ligar, focar, aqui ó, o desgaste emocional contínuo e repetição do erro, né? Porque é complicado quando você todos os dias, inclusive já me questionaram, mas todo dia eu falo, todo dia comete o mesmo erro. Eu falei, seja bem-vindo, né? Seja bem-vinda. Você é pai, você é mãe. Se precisar ficar repetindo a vida inteira, é sua função. Agora a gente tem que colocar o foco no sistema. Ajustar a rotina, alinhar a comunicação, transformar o exemplo. Aqui a gente vai usar agora as nossas atitudes como exemplo. A arquitetura do ambiente que gera o comportamento. Você precisa melhorar, né? Precisa mudar o ambiente às vezes para que você possa corrigir o comportamento. Mudança sustentável e orgânica. Então, tentar corrigir só o comportamento não vai dar certo. Você tem que corrigir a raiz do problema. Tem que identificar e corrigir. Eu vou te ajudar dessa seguinte maneira, ó. A arquitetura da mudança, os 5 pilares, né? Você vai olhar aqui assim, ó. Primeiro, ó. Vamos olhar o teto, né? Que é a proteção, valores claros, que é a bússola de uma casa, né? A bússola moral da casa. Você precisa visualizar que a sua família, o seu filho tem que enxergar que você, como pai, como mãe, tem valores claros. Você tem questões que você acredita que isso faz você ter um norte na sua casa, na sua família. Então, seu filho tem que saber os seus valores de forma clara. A parte interna aqui, ó, eu coloquei como coração interior, né? A conexão, a atenção verdadeira, a vida e o calor dentro do ambiente. Então, dentro de casa, precisa ter uma conexão. Precisa ter um relacionamento. O seu filho precisa te ver como uma autoridade. Ele precisa ter respeito.
pelo que você fala, ele precisa ter um carinho, um amor gigantesco desenvolvido por você. Ainda que, às vezes, eu entendo que meu filho não é obrigado a me amar. Ele tem a responsabilidade e o dever de me respeitar. Eu sim. Eu tenho que amar o meu filho ao ponto de dar a vida por ele. Ao ponto de protegê-lo a qualquer custo. Ele é meu filho, ele é pedaço de mim. Então, tá tudo bem se às vezes ele não gostar. Entenda o que eu tô querendo dizer. Está tudo bem se às vezes o seu filho ficar chateado com as correções que você aplica nele. Com o não, às vezes, ou o sim que você der para ele. Tá tudo bem ele ficar chateado. Nós estamos aqui para isso. O que não tá tudo bem é eu abandonar o meu filho. É eu deixar de fazer o que eu tenho que fazer. No final das contas, ele não pediu para vir. Foi escolha nossa. Independente de como você teve o seu filho, foi sua escolha. Ah, mas eu não queria ter filho. Foi sua escolha ter relação com a sua mulher. Ou você, como mulher, foi sua escolha ter relação com um homem. Então, é responsabilidade totalmente sua. Entendeu? Então, nós temos que olhar para os nossos filhos e ver com um olhar divino que os filhos que nós temos são herança do Senhor, como está escrito lá no livro de Salmos. Nossos filhos são herança do Senhor. Entendeu? Então, nós temos que fazer o que temos que fazer. A outra questão aqui, ó, os pilares laterais, que é a estrutura, limites e exemplos. As paredes que sustentam e guiam. Então, os nossos filhos, mais uma vez eu reitero, ele tem que ter a clareza dos limites, né? Ele tem que saber os limites e também o exemplo, que nós temos tanto bom quanto ruim. Tá entendendo? Você precisa conduzir, né, guiar o seu filho com estes limites e com exemplo. Isso aqui é a estrutura desta casa. E como toda casa, para ficar de pé, nós temos que ter a fundação, né? A base, a sustentação, né? Constância. O solo firme que impede a estrutura de desabar. Então, meus inscritos aqui dos 7 pilares da vida, nós temos que estruturar a nossa família. Nós temos que ter uma boa base. E a constância é você, todos os dias, estar ali, ó, conduzindo seu filho. Ah, mas já falei hoje, vou falar uma vez só. Não. Falar uma vez só não é o papel do pai e da mãe. Nós não estamos dando comando a um robô. Nós estamos dando comando a um ser humano. E outra coisa aqui para nós, fala bem baixinho para o seu filho não escutar. Se coloca no lugar dele. Ou você também não deu trabalho para os seus pais? Pois é. Tem muita coisa que minha mãe me falava, meu pai me falava, e eu simplesmente não dava muito crédito. Eu achava que do meu modo era melhor, isso já depois da adolescência, é claro. E depois de adulto eu percebi que eu estava errado. Na maioria das coisas eu estava errado. Enfim, estou aqui para te dizer, tenha paciência com teu filho. Tenha paciência com ele e todos os dias mantenha essa constância. A fundação é o quê? Todo dia você tem que plantar um novo ensinamento, um novo exemplo, para que o seu filho passe a aprender com a sua autoridade. Vamos lá, ó. Eu deixei até uma balança aqui, ó, a estrutura aqui, você vê, ó, a estrutura aqui da casa, né? Que eu coloquei das paredes lá, que é os limites, né? E o exemplo. Eu vejo aqui, ó, que nós temos palavras e ações. As palavras, ela tem um peso muito bom, muito grande. Entretanto, nesta balança aqui, ó, as ações falam mais alto. Você tem que agir e falar. Falar e agir. Né? A estrutura, limites claros. Seu filho precisa de direção arquitetada. Defina com precisão o que pode, o que não pode e as consequências. É sobre o que eu estava dizendo que eu faço com meu filho. Eu chamo ele para conversar e falo com ele, ó, filho, até aqui você pode, eu quero te explicar, entendeu? Se você fizer assim ou assado, vai dar errado. E eu tô aqui para te ajudar. Eu só quero o seu bem. Eu converso com ele. Aí eu falo hoje, deixa os limites claros. Só que aí chega amanhã,
um dia ele tá bem, daqui a pouco ele comete o mesmo erro. Aí eu faço o quê? Falo de novo. Peço para Deus me dar graça. Inclusive, eu sou muito brando, a minha esposa, ela acompanha o meu mais perto aí, meus pais, meus irmãos me conhecem. Eu sou muito brando. Tem dia que eu fico sem paciência. Esses dias atrás aí eu tava orando, pedindo a Deus, Senhor, me dá graça, me ajuda. Porque eu tô sem paciência com meu filho. Sabe o que aconteceu? Deus me deu graça. E eu, ultimamente, tenho tido muito mais paciência com meu filho. Entendeu? Eu não gosto de bater nele. Já bati umas 2 vezes, mas eu não gosto. Só que quando precisar, estarei aqui, né, com a vara, estarei aqui com o cinto para poder fazer o que eu tenho que fazer. Entretanto, eu prefiro conversar. Eu quero que ele aprenda a conversar comigo. É por isso que eu deixo ele se expressar. Enfim, nós temos que mostrar para ele os limites de forma clara. Integridade, seja o exemplo. Não adianta exigir respeito sem demonstrar respeito. Seu filho aprende infinitamente mais com o que você faz do que com o que você fala. Inclusive, eu posso aqui confessar a vós que eu já pedi pro meu filho fazer uma coisa, não vou lembrar agora de cabeça, mas não já foi uma vez só não. Eu falei, não faça isso. Quando ele pegou fazendo, ele veio falar, mas aí você faz. Um dia desse daí mesmo lá em casa lá tem muitas regras de organização, cada um faz a sua parte. Um dia ele chegou e deixou o sapato no meio da casa, chegando da escola. Filho, aqui é lugar de deixar o sapato? A mãe que perguntou. Aí ele falou, mas meu pai deixa também. Aí a varoa já olhou pra mim e já falou, aí, tá vendo? Mas eu realmente não deixo. Mas às vezes acontece de eu tirar o sapato, deixo um pouquinho ali pra pegar e guardar outra coisa, depois eu vou guardar, que realmente eu também não gosto. Tá tudo organizado em casa, você vai lá e deixa o sapato no meio da casa. Então, ele viu o sapato no meio da casa, na sala, e aí, de repente, quando ele errou, ele reivindicou o exemplo. Se meu pai deixou, vou deixar também. Então é muito sobre isso, nós temos que ser exemplos. Ações falam mais que palavras. A arquitetura da mudança. Você vê aqui um núcleo, né? E um lugar aqui mais secundário. No centro, que eu falo do interior da casa. Atenção de verdade. É sobre a conexão que eu vim falando lá no outro slide. Muitas vezes o problema, né? É um pedido de socorro por atenção. É interessante eu parar aqui e dizer. Quando eu coloquei entre aspas aqui problema, o que o seu filho está, de alguma forma, tendo como atitude a desobediência, às vezes as atitudes dele que tá às vezes te preocupando e te entristecendo, te deixando com raiva, às vezes é só um pedido de atenção. Às vezes é só um pedido de socorro por atenção. É o que eu venho falando no início. Às vezes o seu filho, ele só quer que você olhe para ele. Ele só quer que você, de fato, se conecte com ele. E isso eu quero dizer para vocês aqui, isso dentro de uma família estruturada onde, né, não estou falando que é o padrão, mas é interessante que o filho seja criado pelo pai e pela mãe, né, do que criado com um só. Né? E tem casos de pessoas que às vezes é criado pelo padrasto ou madrasta e às vezes acontece que o filho ele respeita mais o padrasto e a madrasta do que o próprio pai ou a mãe que é separado e que às vezes não mora junto. Mas a questão é, um filho criado por 2 autoridades já é difícil de você criar. Imagine uma pessoa quando é sozinho, quando é sozinha. Então, às vezes, o filho, ele tem traumas, ele tem dificuldades e ele começa a dar trabalho para ter atenção dos pais. Porque, no final das contas, ele quer, de alguma forma, que os pais exerçam autoridade sobre ele. Ele quer, às vezes, que o pai e a mãe, quando eu falo do pai, eu falo dos pais, né? Que o pai e a mãe se conecte, tenha momentos de qualidade com ele. Então, quanto mais a gente investe no nosso filho,
mais nós temos chance, não é que vai dar certo. É difícil demais, mas mais nós temos chance de que ele venha respeitar e ser conduzido pelos pais que sejam presentes. Porque um pai que não se conecta com o filho, não tem como o filho aprender com ele. Converse, escute ativamente, participe genuinamente da vida dele. Então, o filho, ele quer que você se conecte com ele. Se está dando trabalho, faz um experimento. Começa a conversar mais com ele. Mas quando ele for falar alguma coisa, pare tudo que está fazendo e escute ele. Às vezes é interessante você só escutar, não critique. Às vezes ele não quer que você resolva o problema, ele só quer que você escute ele. Ele quer que você dê atenção para ele. Escute os argumentos dele. E falando do teto, né, é um ambiente com valores. Onde eu coloquei lá. A casa precisa ter princípios inegociáveis, operando em segundo plano. Respeito, responsabilidade, disciplina. Sem essas referências contínuas, a criança cresce à deriva. Então, a criança ela tem que olhar para o seu ambiente familiar e tem que ver princípios. E tem que ver esta proteção, né, que são de valores e princípios que são inegociáveis. A fundação de tudo, a constância. Aqui vai ficar mais claro o que eu quis dizer. Você tem meio que um gráfico aqui assim, eu gosto de gráfico. Melhoria comportamental, né? Vai ter uma melhoria, né? E aqui o gráfico medido ao longo do tempo. A verdadeira mudança não acontece por corrigir tudo em um único dia perfeito. O segredo é ter a firmeza de repetir o processo em todos os dias comuns. Então, você vê que tem um dia que você vai dar bem aqui, vai ter uma melhoria, de repente vai dar uma pioradinha, vai dar uma piorada ao longo do tempo, vai dar aquele pico que às vezes a criança dá trabalho, aí de repente melhoria comportamental. Aí cai, melhora, cai. Vai chegar um tempo que esse cai, levanta, vai só subindo. E aí, ele vai melhorando no seu comportamento. Entendeu? Então, a intenção aqui é colocar um holofote para que você coloque a atenção que você precisa, que nem um trabalho de formiguinha, todos os dias fazer, né? Sem constância, a estrutura desaba. Então, todos os dias nós temos essa missão de orientar os nossos filhos. Aqui, pais perfeitos, né? Filho perfeito, não existe. O que a gente precisa? Seu filho não precisa de pais perfeitos. A perfeição é um mito que gera ansiedade. Então, vale a pena salientar este comentário, é que você olhar para um lar perfeito, rapaz, não existe isso não. Não existe isso não. Né? Você imaginar que todo lar ali, o que você vê é uma sincronia perfeita, não tem. Né? Viver em sociedade, viver com os seres humanos, que cada um tem, né, as suas particularidades, é difícil. E isso, se você olhar e ver, achar que existe família perfeita, pai perfeito, filho perfeito, vai gerar uma ansiedade que vai ser algo inalcançável. Seu filho precisa apenas que você opere na interseção da presença real, da firmeza amorosa e da consciência do ambiente. Seu filho, ele precisa que você opere aqui no meio, Assim, pai presente, você precisa ter presença. Não precisa ser totalidade, mas precisa ter. Porque você tem responsabilidade, você tem que trabalhar, tem que fazer muita coisa. Você precisa ser firme. E também consciente. E você opera aqui, entre esses polos. Tá entendendo? Você precisa dar um pouco de tudo para o seu filho. Entendeu? Correção, presença, né? Você precisa ser consciente em tudo aquilo que você faz. Precisa ser intencional, não deixar as coisas acontecer. Por fim aqui, mude o ambiente. E o comportamento do seu filho inevitavelmente começará a mudar também. Então, às vezes a gente quer que nossos filhos tenham algumas atitudes, mas nós não oferecemos mudança para o nosso filho. Nós não oferecemos
algumas coisas que são cruciais para o desenvolvimento dele. Então, seja presente com o seu filho, escute o seu filho, ensine, explique, se preocupe, dê atenção a ele e eu tenho certeza que você vai começar a se desenvolver. Uma mensagem final: isso daqui não é um vídeo para resolver a sua vida familiar. É um vídeo para te incentivar. Você precisa crescer. Como pai e filho, como pais, pai, mãe, você precisa crescer para que você influencie esse crescimento aos seus filhos. Muito obrigado, pessoal. Mais uma vez, para terminar, deixa like, se inscreva no canal, ativa notificações. Todos os dias temos aqui um vídeo novo para a gente estar refletindo. Deixe seu comentário, o que você achou do vídeo. Concorda? Discorda? Até o próximo vídeo. Estaremos juntos aqui.